e o aumento também de infecções por Covid-19, as dúvidas sobre os sintomas de cada uma dessas doenças começaram a aumentar. Afinal, eu estou com dengue, eu estou com Covid, o que será que é isso? São sintomas parecidos, mas é importante saber diferenciá-los, porque pode trazer complicação. O repórter Carlos Daniel, ele está ao vivo e vai falar agora para a gente dessas diferenças. Diferenças que é importante, muito importante, o povo de casa saber. Até porque, né, Anderson e Carlos Daniel, tem o remédio certo. Você não pode tomar o medicamento, dependendo. Está com dengue, você não pode tomar certo medicamento. Por isso, tem que ter muito cuidado e a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Fala, Carlos Daniel. É isso, João. Embora igualmente as duas doenças sejam aí transmitidas por vírus, os sintomas de cada uma delas, né, e a forma de transmissão são aí bem diferentes. Para explicar para a gente como identificar cada caso, a gente convidou o infectologista Fernando Chagas. Doutor, bom dia. Como identificar se o paciente, se a pessoa está acometida ali de dengue ou se trata de Covid? Bom dia, João. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, são doenças, como você bem colocou, apesar de provocadas por vírus, mas que se diferenciam desde a forma de transmissão, assim como também a forma com que se apresenta. A Covid-19, por exemplo, é uma doença que ela tem como característica acometer o sistema respiratório, coisa que a dengue não faz. Então, diante de um quadro de febre, de dor no corpo, que a Covid também pode fazer, dor de cabeça, que a Covid também pode fazer, se você estiver com coriza, com acometimento da garganta, com tosse, a gente não vai pensar em dengue porque não é comum que isso aconteça com a dengue, muito pelo contrário, né? Então, sintomas como coriza, tosse, dor de garganta, que sugiram o acometimento da via respiratória, a gente pensa em Covid, por exemplo, em gripe. São doenças que têm mais essa característica. A dengue não. Uma característica que chama muito a atenção na dengue, por exemplo, é que quando a pessoa tem dor de cabeça, é comum também ter dor ao redor dos olhos. Muitas vezes dá a impressão até que o olho está querendo sair da cabeça. Uma dor que fica por trás do olho. E outra coisa também que é muito comum as pessoas falarem, né? A dor muscular é muito intensa. Tanto que antigamente chamávamos de dor quebra-ossos. Tamanha intensidade que essa dor muscular pode nos acometer. Lembrando que até metade das pessoas que têm dengue podem cursar, podem se apresentar com manchas no corpo também, que a gente chama de exantema, que geralmente se apresentam entre o segundo e terceiro dia da doença. Então são doenças diferentes, mas é importante também lembrar o seguinte, o risco do uso de algumas medicações, se você pensar na possibilidade de dengue, como por exemplo o AS, né, que está na aspirina, está no Doril, os anti-inflamatórios também, como por exemplo o ibuprofeno, o diclofenaco, que não podem ser consumidos de forma alguma, em hipótese alguma, na suspeita da dengue. O que acaba ainda mais confundindo a pessoa é que as duas doenças, né, tanto a Covid quanto o sintoma ali da dengue, eles começam leves, tá? Então, a necessidade da avaliação médica, né? Uhum. Exatamente, são sinais e sintomas que inicialmente podem começar de forma leve. No caso da dengue, tem uma característica interessante, em algumas pessoas pode começar de uma forma muito exuberante. A dor de cabeça pode ser muito intensa, a dor ao redor dos olhos pode ser muito intensa, assim como a dor muscular também. Agora, é importante buscar o atendimento médico. Agora, existem sinais e sintomas no caso da dengue que fazem com que seja de uma forma até emergencial, buscar o atendimento médico. E que sinais e sintomas seriam esses? A presença de dor de barriga, dor na região abdominal, que no caso da dengue também pode ser muito intensa, ao ponto de parecer, e muitas pessoas acabam buscando, achando que se trata de pedra na vesícula, por exemplo. Tamanha intensidade dessa dor de barriga. Também o vômito. Muitas vezes a pessoa não consegue nem sequer tomar uma medicação, porque ele colocou qualquer coisa para dentro do corpo, vomita. Esses vômitos repetitivos na dengue sugerem também a forma grave. Então, no sinal de vômito, dor de barriga, também sangramento, que às vezes pode sair no nariz, ou às vezes a paciente ele vai escovar os dentes e sangra a gengiva. Se você está com dengue e está tendo também esse sangramento, buscar o atendimento médico de forma emergencial. Lembrando da importância da hidratação. Uma pessoa, um adulto com dengue, ela tem que tomar no mínimo 3 litros de água por dia, no mínimo 3 litros de água, porque é uma doença que desidrata muito e que pode levar a pessoa à morte por esse mecanismo, por esse tipo de evolução da doença, que faz com que muitas vezes a pressão caia demais. Então é importante ficar de alerta com isso.
doutor citou, falou sobre alguns medicamentos e essa automedicação é necessária que a pessoa ela tenha muito cuidado, porque em alguns casos pode até acabar agravando esse quadro, né? Isso, no caso da aspirina, da AS, no caso do anti-inflamatório. Lembrando, gente, antibiótico é para matar bactéria, tá? Então, doenças provocadas por vírus não se consome antibiótico. A automedicação tem esse risco tremendo. E qual medicamento eu poderia utilizar tendo em casa? Aqueles medicamentos que você já usa para dor de cabeça, o paracetamol, o diclofenaco, né? São medicações seguras. Está com enjoo, medicamento para enjoo comum que muita gente também tem em casa. Agora tem um porém, se você está com enjoo, tem que prestar atenção nessa possibilidade de vomitar ou ter dor abdominal, que muitas vezes o medicamento para enjoo mascara isso aí, tá? Então ficar com alerta em relação a isso. Quem tem aparelho de pressão em casa por ter pressão alta, é bom estar sempre vendo a pressão também. A pressão começou a cair, buscar atendimento médico, porque são sinais de alerta da possibilidade de você ficar com a forma grave da doença. Exatamente isso, doutor Fernando Chagas, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. Então é isso, o primeiro sinal, apareceu ali algum sintoma, a melhor recomendação é de fato procurar uma avaliação médica para ter um diagnóstico correto. E contra a Covid-19, sabemos que já temos vacina para todos os públicos e contra a dengue temos aí a vacinação já acontecendo aqui em João Pessoa para crianças de 10 a 14 anos e a prevenção é sempre a melhor alternativa até quando essa vacina contra a dengue se estende, abrange também os demais públicos. João, eu volto contigo. Sempre muito esclarecedor, viu? Agradeço aqui o doutor Fernando, manda meu abraço para ele. Carlão, obrigado.